quem estava na reunião passada ou nos acompanhou pelas redes sociais, viu que nós fizemos a oração do livro dos Números, que a gente sempre faz no primeiro mês, todos os anos. Então vamos pegar lá livro dos Números, capítulo 6, versículo 7. Livro dos Números, capítulo 6, versículo 7 e seguintes. Lembrando, não é, que este ano fazem 800 anos de quando São Francisco de Assis entrou no céu. Não é? Vocês sabem que santo a gente não celebra quando nasce, mas quando entra no céu. E entra no céu quando morre, viu? Então, São Francisco entrou no céu há 800 anos. E por causa destes 800 anos, o Papa decretou que esse é um ano de jubileu dos franciscanos. Então, todo lugar que tem igreja de São Francisco, que tem congregações franciscanas, sejam capuchinhos, sejam frades menores, sejam conventuais, todas as ordens, vocês imaginem, existem mais de 50 ordens diferentes, né, que foram se ramificando, não é? A gente às vezes reclama, mas nós também vamos criando. Tem mais de 50 diferentes ordens franciscanas. Não é? Vai um tempo, aí alguém acha que precisava voltar às tradições e faz mais uma. Então tem estas ordens todas, tem congregações, tem sacerdotes, tem religiosos, 800 anos. Quando você visitar, você recebe o perdão dos pecados e a indulgência plena, fazendo as orações. Então, quem gosta de São Francisco, da devoção a São Francisco de Assis, quem gosta da devoção a São Francisco de Assis? Coloque a oração de São Francisco na tua oração semanal ou na tua oração diária. Coloca aquela belíssima oração de São Francisco. Até vou falar aqui, cadê o William? O William acho que foi para lá. William, já que você ficou com a missão do Instagram, a primeira missão sua é colocar a oração de São Francisco lá no Instagram para o pessoal ter. E aí, pessoal, vocês curtem a nossa página no Instagram do Grupo de Oração Filhos de Sião. Tá bom? Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante a sua mão. Eu vou fazer até o seguinte, gente. Eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. Aí a tradução, a maioria de Ave Maria, vou ler aqui na tradução da Ave Maria. Eu falo e depois vocês repetem, ok? Versículo 22, capítulo 6, versículo 22. Então, primeiro você olha para todo mundo, porque você vai abençoar todas estas pessoas. Para um pouquinho, lembra lá da sua casa, você vai abençoar as pessoas lá na sua casa. Pensa um pouco onde você trabalha, você vai abençoar as pessoas lá no seu trabalho. Pensa aí nas pessoas que você quer estar abençoando agora com essa bênção. Traz aí no teu coração, na tua mente, a imagem de cada uma delas. Fala o nome delas baixinho, se você quiser. Filhos, pais, irmãos. Quem você sente que deve abençoar agora, você vai pensar. O Senhor disse a Moisés. Dize a Arão e seus filhos o seguinte. Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. E conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti.
e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora você coloca a mão na sua cabeça e nós vamos rezar, e você vai pedir essa bênção para que ela permaneça dentro de você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Nesse momento você fala: eu tomo posse dessa bênção na minha vida, Jesus. Eu recebo esta bênção, que ela fique na minha vida, que ela fique na minha casa. Eu recebo a bênção, eu acolho a bênção, eu tomo posse desta bênção. Senhor, envolve, Senhor, toda a minha casa na tua bênção. Que o teu santo rosto, a tua santa paz, possa estar posta sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre toda a minha história, sobre a história das pessoas que eu lembrei e coloquei agora na oração. Te peço agora, Senhor, a tua graça e o teu poder. Nesse momento, você vai estender a mão para rezar agora, e vai rezar para que o Senhor cure nesse momento todas as pessoas que têm perturbações de sono, pesadelos, dormem mal, não conseguem descansar, dormem e acordam cansadas. Claro, existe uma série de questões físicas também, que a gente precisa aprender a cuidar e tratar, mas nós vamos pedir essa graça, porque quando falta o sono, a mente começa acelerada, muitas vezes a pessoa pode até ter um surto, porque não dorme. Pode ver que quando a pessoa está muito a 1000 por hora, não é? Às vezes precisa dar um sossega-leão para a pessoa conseguir parar. Mas nós vamos orar e pedir: Senhor, venha abençoar o sono, Senhor, agora. E se há perturbações malignas do sono, Senhor, ações diabólicas que têm atuado, Senhor, seja em crianças, seja, Senhor, em jovens, seja em idosos, seja em adultos, Senhor, todas as pessoas que nós conhecemos e que você nos traz à memória agora e que precisam dormir melhor, Senhor, para terem saúde, vai agindo agora, Jesus. Vai restaurando agora, Senhor, estas pessoas, vai restaurando cada um de nós, vai agindo sobre nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossa respiração, vai, Senhor, tomando conta. Tu és um Deus, Senhor, que equilibra todas as coisas. Fala para o Senhor, vem me equilibrar, Senhor. Vem, Senhor, organizar todas as coisas interiormente. Não é a primeira palavra do Gênesis? Deus colocou ordem sobre todas as coisas, separou as águas de baixo das águas de cima e assim por diante. A primeira ação de Deus foi de harmonia. Que o Senhor traga harmonia agora no teu coração, harmonia na sua mente, harmonia na sua vida, harmonia na sua casa, harmonia com você mesmo. Pede ao Senhor esta graça. Você que sente que precisa, fala com Deus agora. Grupo de oração é lugar de falar com Deus, não é? Então é para falar com Deus. Senhor, nós pedimos esta harmonia, Jesus, pedimos essa graça, Senhor. Pedimos que Tu venha, Senhor, e nos dê esta graça, fazendo com que o Teu templo seja vivo em nós e que nós possamos, Senhor, ser um templo da Sua presença. Envia o Teu Espírito agora para harmonizar todas as coisas. Vem, Espírito Santo,
Vem agir sobre as nossas vidas e o nosso coração. Vem, Espírito Santo, tomar conta de nós. Espírito de Deus, age em nós, nós vos pedimos agora. Harmoniza todo o nosso coração, Senhor. Vem colocar todas as coisas em ordem. Vem tirar, Senhor, todos os barulhos, todas as confusões. Tudo, Senhor, que é necessário estar pronto. Age agora sobre o teu povo para colocar, Senhor. Pede ao Senhor que Ele organize todas as coisas dentro de você, para que você consiga também fora de você ter tudo colocado no seu lugar. Te pedimos, Senhor. Vai orando, meu irmão e minha irmã. Se é um grupo de oração a gente reza. Se você pediu a bênção, se você abençoou sua casa, se você abençoou todas as coisas com essa bênção do livro dos números, a bênção que o Senhor dá vem da palavra Shalom, que também significa colocar todas as coisas em ordem dentro de nós. Põe, Senhor, agora, estende a mão e pede para o Senhor derramar o fogo do céu, que é a ação do Espírito Santo. Que essa graça do Espírito Santo, que é o que nos fortalece, nos move, nos dá a graça de poder seguir adiante e de realizar as obras de Deus, venha sobre nós. Senhor, eu peço que o Teu Espírito toque aqueles que mais precisam. Aqueles, Senhor, que precisam ser alcançados pela Sua bondade e misericórdia. Aqueles, Senhor, que precisam de uma cura profunda, aonde só o Espírito Santo pode chegar. Que o Espírito chegue ali para curar, Senhor. Nós não escapamos das feridas, nós não escapamos dos traumas, nós não escapamos do mundo. O mundo acaba trazendo as suas feridas. Então, Senhor, vem nos curar, vem mergulhar profundamente, lá onde eu não alcanço, mas que Tu podes alcançar, Senhor. Faz isto agora, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã e de todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Teu poder os atinja agora, Senhor. Só o Teu poder pode fazer isso, Senhor. Um fogo divino venha queimando, agindo e transformando. Senhor, aquilo que nós não vemos, aquele fogo da sarça ardente de Moisés, aquele fogo do dia de Pentecostes sobre a cabeça dos discípulos, é disso que estamos pedindo, Senhor. Conforme as Tuas palavras na festa de Pentecostes. Aqueles que creem em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva, disse Jesus, em plena Jerusalém, no meio da festa de Pentecostes, na festa das tendas. Fogo, Senhor, que aquela graça poderosa, Senhor, caia sobre nós, Senhor. É interessante lembrar o fogo que protegia a jornada final na fuga dos hebreus do Egito, uma coluna de fogo na sua frente, para que eles enxergassem durante a noite e conseguissem se afastar do perseguidor. E a gente podia imaginar, ora, Deus tinha tanto poder, matou os primogênitos, transformou a água em sangue, mandou as pragas dos gafanhotos, mas não podia simplesmente cair uma rocha na cabeça daqueles egípcios e acabar a perseguição? A gente tem uma maneira equivocada de enxergar a libertação de Deus, porque a gente preferiria as formas mais fáceis, e Deus tem formas diferentes, e pode crer, a dele é melhor que a nossa. Veja só, ele iluminava a frente dos hebreus, confundia com uma nuvem baixa os egípcios que vinham, para que os egípcios não os alcançassem. Não era melhor já ter derrubado eles? Mas Deus tem uma pedagogia de milagres, e essa pedagogia de milagres também é para a sua vida. E que nós estamos cantando, pedindo o fogo do Espírito Santo, é porque o fogo do Espírito Santo, ele nos conduz, ele afasta o inimigo, ele às vezes deixa que as coisas se apertem, porque ele tem um propósito para cada um de nós, para a sua igreja também,
para o nosso grupo de oração, para tudo. Então, nesse momento, você peça que o fogo de Deus cumpra o propósito na sua vida. Que o fogo de Deus mostre, neste momento, qual é o propósito dele, porque o propósito dele não é o mesmo a cada momento. Muitas vezes o propósito dele vai se realizando aos poucos, mas muitas outras vezes ele vai atualizando os propósitos dele na sua vida. Há um propósito para o momento. Tem gente que se prende àquilo e deixa de ouvir Deus lhe dar e atualizar novas ações. Deus vive atualizando a sua história, porque os homens e as mulheres vão agindo, porque Deus permite pela liberdade, e aí Deus vai reformulando para que cada vez seja melhor, mais eficaz. E mesmo quando nós não cumprimos o propósito, Ele atualiza para que nós possamos fazê-lo de novo. Então fala: Senhor, manda este fogo que atualiza os propósitos da minha vida. Senhor, muitas coisas que eu caminhei, que eu vi pedaços acontecendo e que hoje não avançam. Senhor, me diga, é preciso esperar ou você vai atualizar novas ações na minha vida? Estou aberto agora, Senhor, a esta ação. Manda teu Espírito para realizar, Senhor, esta atualização dos teus propósitos na minha vida. Fala para Deus fazer isso com você. Senhor, nós pedimos, Senhor, porque não enxergamos e os acontecimentos vão mudando diante de nós, mas Tu continuas, Senhor, de todas as coisas. Por isso, Senhor, toma posse agora de todas estas coisas. O Senhor me mostrava muitas pessoas algemadas. E eu perguntei para o Senhor, eu até já fiz aqui um pouquinho da oração junto com a música. Senhor, que algemas são essas que estão nas mãos de algumas pessoas? Talvez algumas que estejam nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar ainda. E o Senhor me disse que é as histórias dos seus antepassados. Pessoas que não conseguem dar passo porque a história dos seus antepassados está marcada neles. São relacionamentos que foram destruídos e você hoje não tem mais coragem de ter os seus. São histórias que feriram antepassados financeiramente ou de saúde, e o medo disso faz você não avançar. E nesse momento você vai falar: Senhor, eu quero tirar essas algemas, porque Tu és o Deus que liberta o ontem, o hoje e o amanhã. E eu não quero viver marcada, travado, bloqueado por aquilo que já aconteceu e que se repete na minha casa, mas que eu não quero que se repita mais na minha vida. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero estas coisas repetidas na minha vida, nem na vida dos meus filhos e filhas. Eu não quero isso repetido na minha história. Eu nesse momento entrego nas Tuas mãos para que o poder de Deus aconteça e liberte. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz é eterno. Ele perdoou o pecado da humanidade e de cada um de nós no seu sacrifício. Então, Senhor, eu tomo posse desse sangue agora. E, Senhor, as coisas que eu não consigo fazer por medo, as coisas que eu não consigo fazer porque cria conspiração na minha cabeça daquele setor, liberta agora, Senhor. Liberta com Teu poder agora, Senhor. Teu nome, Senhor, seja derramado agora e pelo poder da Tua ressurreição, quebre este jugo. Primeira carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Primeira carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 16. É o último capítulo do livro da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 16, versículo 13 e 14. Vamos pegando para acompanhar. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém hoje, tá bom? Mas vocês perceberão que não é tão diferente. Vamos lá.
Diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Palavra do Senhor. Eu vou falar, é tão curtinho que eu vou falar cada palavra, você repete comigo. Eu queria que isso penetrasse tão profundamente na nossa alma, na tua alma, que eu queria falar. Vamos lá. Repete na minha tradução mesmo, tá bom? Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, é saudações diversas. São Paulo está dizendo que ele vai voltar lá, que ele vai ficar um tempo na Macedônia, que depois ele vai juntar uma grana para poder fazer a viagem, que é muito longa, que recebam Timóteo, que também tem que fazer a viagem, saúda a família do fulano, a família do ciclano, a família do beltrano. É aquele momento das saudações gerais. Só 2 textos fogem disso. Versículos 13 e 14 e os versículos 22 e 23. O 22 é dizendo: quem não ama Jesus, que seja maldito, e vem Senhor Jesus, Maranatá. Quer dizer, também é uma fórmula de despedida, né? Uma fórmula meia agressiva, né? Mas é uma fórmula de despedida. Quem não ama Jesus, seja maldito. E vem Senhor Jesus para tomar posse desse mundo aqui. São saudações, uma saudação pesada. Mas fora a saudação, no meio de todas estas coisas e de despedidas, surge esta orientação. Eu considero que o Espírito Santo não conduziu a pena da escrita de São Paulo a escrever isso à toa. É porque ele queria fazer, sabe quando a pessoa diz assim, uma palavra que você diga para representar a vida, uma frase de não sei o quê, né? Aquela coisa que é para resumir tudo bem resumidinho, e aí ele fala isso. Então eu guardo isso como algo importante para a minha vida, e gostaria que você guardasse isso como algo importante para a sua vida e para a vida de todo mundo que vai ouvir isso. A primeira delas é: para de ser tonto e de dormir no ponto. Não é? Você já viu aquelas histórias que o cara está morto de cansado do trabalho, senta no ponto de ônibus e dorme, a hora que ele acorda o ônibus já foi e era o último? E aí ele tem que ficar acordado porque ele vai ter que andar até quilômetros para chegar na casa dele, porque agora não tem mais ônibus. Não é? Já ouviu essa história? Essa é história de filme, né? Mas já aconteceu também. Eu lembro uma vez que o jovem estava em São Paulo com meu primo, fomos no cinema, e naquele tempo tinha um horário, porque o bairro que meu primo morava era um bairro muito bom, assim, era um bairro que, a partir de um horário, ninguém tinha coragem mais de ir. E aí meu primo começou a se apavorar, e eu, que era o turista, mas por que você está tão apavorado? Ele falou, porque se der esse horário, ninguém vai levar a gente lá, nós vamos dormir nessa praça aqui, ó, porque ninguém vai topar levar a gente. Conseguimos lá, com muito custo, arranjar uma Kombi, pagamos uma Kombi para levar a gente, todos moleque, né, tudo jovem, para poder chegar na casa dele lá, porque ninguém queria levar mais para aquele bairro, que era um bairro muito tranquilo, né? Vigiai significa não dá para ficar achando que está tudo bem em momento nenhum. E eu quero dizer para vocês, perdão, é um saco você não poder relaxar nunca. Mas enquanto você estiver neste tempo, a palavra que São Paulo diz para eles é:
fica vigilante, porque senão, aquele ditado horrível do tempo que o povo fumava, né? O cachimbo cai, vai queimar a camisa. Não é? Quantas vezes meu avô que fumava paieiro dormiu e a camisa dele ficou queimada, não é mesmo? Fazer aqueles buracos, não é? Vigiar significa ficar atento o tempo todo, porque o diabo vai ficar com muita tranquilidade esperando a hora que você parou de vigiar. Então, quando você é vigilante, está sempre observando, não deixa de rezar antes de fazer uma coisa, você tem que tomar uma decisão importante, faz uma oração, você vai fazer não sei o que, você já pede para o anjo na frente, pede para Nossa Senhora, desata os nós, já acorda, faz a tua oração, pede pela saúde, pede pela viagem, pede pelo sono, pede pelo que você vai fazer, vigia. O diabo não se estressa, ele espera a hora que você parar de vigiar para te pegar. Não significa que você vai conseguir ficar ligado nesse 360 o tempo todo, 220, não. Mas significa que se você estiver vigilante, quando você não ficou ligado, você fala, espera aí. Quando começou a discussão inesperada, espera aí. Quando começou uma perturbação e pensamentos malucos, espera aí. Opa, não vigiei. Vou começar a vigiar. Quando perdi a fé de que Deus vai fazer, espera aí, como perder a fé? Eu vou perder a fé? Eu vou achar que Deus não vai vir em meu auxílio? Eu vou achar que Deus não tem um outro caminho só porque não aconteceu até agora? Não, espera aí, eu vou ficar vigilante. Então, qual é a primeira palavra que São Paulo fala na hora final da sua carta, uma carta para uma igreja imensa? Qual é a primeira palavra? Fala para o seu irmão. Vigiai. A primeira é essa. A segunda palavra é: você vigia, mas para que as coisas aconteçam, você precisa manter a fé. E o que é a fé? A certeza nas coisas que não se veem. É o que está na Bíblia. O que é a fé? A certeza nas coisas que não se veem. Porque aquilo que você sabe não é fé. Aquela conta que está garantida, que você sabe que entra todo mês, não precisa de fé. Não é verdade? A fé é exatamente aquilo que você não vê, mas você acredita. É aquele projeto que você não sabe como vai acontecer, mas você confia. É aquele passo que você sente que precisa dar, mas você não vê como dar, mas você confia, porque você mantém a fé. Gente, não adianta vigiar se depois você não tiver a fé na vitória. Não adianta vigiar se depois você não tiver a fé de que Deus move montanhas, e que a tua fé move montanhas. Não adianta você vigiar se depois você acha que Deus não vai vir te ajudar na hora H. Então, vigia e fica firme na fé. Pergunte aí para o teu irmão, como é que está a tua fé? Firme que nem estaca ou igual palanque embanhado? Então, se você não está vigilante, já começou mal. E se além de vigilante, se a tua fé está só aqui, não sei, ai meu Deus, não sei o quê, ai me ajuda com a tua fé. Eu quero ajudar vocês com a minha fé, só que eu garanto para vocês que você vai precisar da sua. E aí ele continua dizendo, olha, se você está vigilante, se você está firme na fé, então você vai precisar de mais algumas coisas. Primeiro, ser corajoso. Corajoso para falar às vezes, corajoso para assumir a responsabilidade às vezes, corajoso para transmitir a fé para os outros, corajoso para fazer o que Deus te manda fazer, e que às vezes ao teu entorno não concordam com você, porque não sabem o que Deus te mandou fazer. Vigia
Firme na fé, coragem. Só que quando você tem coragem, eu fico imaginando, vamos lá, a imagem que hoje eu falei tanto, Moisés, vai lá, não é? Estava vigilante, viu que os egípcios iriam chegar e matar o povo, vai até ali, certeza de que Deus vai dar um jeito, toca o mar se abre, começa a se abrir, coragem, entra no meio do mar. Só que na hora que você tem o ato de coragem, o diabo sempre vem com o seu chicote nas costas. É nesta hora que vale a frase, sede fortes. Se você vigiou, se você está firme na fé, se você teve coragem de andar, não esmurece. Fala para a pessoa do lado, não esmurece. Se você está com a fé, não esmurece, não vacila. Tem gente que vacila, ai, mas não, volta correndo. Aí o que adiantou ter coragem para entrar? O que adiantou ser firme na fé? Seja forte. Forte é, a coisa começou, tomar pancada faz parte. Não pode tirar você do rumo a pancada. Alguém aqui já tomou pancada fazendo o que tinha que fazer e graças a Deus depois deu certo, mas na hora, olhando para trás, você fala, meu Deus, quase que eu fraquejei? Levanta a mão quem já passou por isso. Então nós já sabemos que temos que ser forte. O evangelho não é para fracos, essa é a verdade. É para pequenos, mas sede fortes. E aí ele dá a última dica, que ela é a cereja do bolo. Tudo isso você tem que fazer sem ser agressivo, sem faltar com a caridade. Essa é difícil, né? Você faz tudo isso, você vigia, vê a malandragem do maligno, se reveste de fé, tem coragem para avançar, fica forte para tomar umas pancadas, e tem que fazer tudo isso sem deixar de amar, sem deixar a caridade. Não é fácil não. Não é fácil não. Algum desses pontos é mais difícil para uns, é mais difícil para os outros. Mas se você faz todos, lembre-se, você tem que fazer isso tudo sem perder a caridade. Eu fico olhando a vontade de Moisés de pegar uma cinta e dar uma cintada naquele povo, que eu vou te falar, que reclamava pra caramba, e ele tinha que fazer tudo, mas fazei tudo com caridade, com amor. Guarda isso no teu coração agora. Pense em cada uma dessas palavras dentro de você. Vigiar, firme na fé, corajoso, forte, com muito amor. Vigiar, firme na fé, corajoso, forte, com muito amor. Só precisa lembrar disso na hora que for embora. E para fazer isso só tem um caminho. O Espírito Santo tem que te ajudar. Não só a lembrar, mas te capacitar. Amém?